Nesse momento eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por esse momento ímpar na minha vida, poder estar aqui com o pastor Douglas e todos os membros do Conselho de Educação da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e também sendo recebido aqui de uma forma tão especial pelo pastor Isaías e sua esposa, irmã Elizabeth, e todo o ministério aqui da igreja em Foz do Iguaçu. Amém? O nosso assunto está na página de número 45, fala sobre a reforma protestante e o pentecostalismo. Como os irmãos já puderam dar uma olhada aí na apostila, é um assunto muito vasto. Nós temos aí o montanismo, o pietismo, o metodismo, o movimento Holiness, o movimento pentecostal americano, o movimento da Rua Azusa e a fundação das Assembleias de Deus no Brasil. Então é um assunto muito vasto, mas nós vamos usar aqui o poder da síntese para passar, pelo menos um resumo para os irmãos esta noite. Nós vamos jogar um pouco de luz e depois vocês estarão lendo com cuidado a apostila e pesquisando um pouco mais, porque vale a pena estudar sobre esse assunto. Falar sobre reforma protestante e também o pentecostalismo, nós temos que ir para Atos, capítulo 2, porque lá fala sobre o derramamento do Espírito Santo, onde tudo começou sobre Pentecostes. Não podemos falar sobre Pentecostes sem irmos para Atos capítulo 2. Mas, para os irmãos terem assim uma noção geral do assunto que vai ser tratado, o objetivo principal para nós entendermos esta ministração é justamente mostrar a importância da reforma protestante no surgimento do pentecostalismo do século XX em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então nós vamos entender a importância da reforma, porque antes da reforma, o pentecostalismo, ele praticamente já não existia mais. Havia lampejos e casos muito raros de irmãos que falavam línguas estranhas. Então houve assim um período em que o pentecostalismo, ele ficou quase sem existir. Mas depois da reforma protestante, aí houve uma abertura muito grande, que desencadeou no grande movimento que aconteceu nos Estados Unidos da América, no início do século XX, que é conhecido como o movimento da Rua Azusa. Então, a importância da reforma é muito grande para o pentecostalismo. Temos aí Atos capítulo 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, o movimento pentecostal, como é conhecido hoje por todos nós, ele tem uma analogia muito grande com o evento ocorrido no livro de Atos, no capítulo 2. Porque lá foi o começo de tudo.
foi o começo de tudo. Então hoje, nós pentecostais, nós entendemos que em Atos tudo começou. No primeiro século, quando os apóstolos ainda estavam vivos, o movimento pentecostal estava em efervescência. Havia curas, milagres, batismos no Espírito Santo, os dons espirituais estavam todos em evidência. E no final do primeiro século, com a morte do apóstolo João, que foi o último apóstolo que morreu de morte natural, lá por volta de 94, já no final do primeiro século, aí começou-se o segundo século. E no segundo século, a igreja já não estava mais a mesma. As pessoas já tinham esfriado um pouco aquele primeiro fervor do Pentecostes e ali até os apóstolos vivos. Aí surge o montanismo, que justamente veio para dar um grito muito grande sobre o esfriamento da igreja já no segundo século. Não era para a igreja estar fria no segundo século, porque estava tudo no começo. Aí aparece Montano, ele era da Frígia, Ásia Menor, e esse Montano, ele começou um movimento, um tipo de um grito, para trazer o fervor para a igreja que já havia esfriado. Só que Montano, o fervor dele foi tão grande que acabou em fanatismo. Porque é justamente esse o grande perigo, né, do chamado movimento espiritual, movimento pentecostal. Ele é real, ele é bíblico, ele é uma maravilha para a igreja, mas se partir para o extremo, acaba em fanatismo e aí gera uma série de consequências. Então, as autoridades da igreja no segundo século, teve até o Tertuliano, um dos pais da igreja, que apoiou esse movimento de Montano, mas as autoridades, ao invés de normatizar esse sistema, esse movimento que surgiu com Montano, de buscar uma orientação para esse desequilíbrio espiritual, eles acabaram colocando Montano como herege. E esse movimento foi se desfazendo, se desfalecendo, e foi até o século IV, mas aí com o surgimento da Igreja Católica Romana, lá por 313, que foi a conversão de Constantino, e aí a igreja uniu-se ao Estado, e a partir desse momento o montanismo desapareceu, né? E aí começa o grande período crítico da igreja, que vai até o século XV, chamada de Era das Trevas, Idade das Trevas, onde a igreja ela ficou engessada junto com o Estado, e aí entrou a idolatria dentro da igreja, e tantas outras coisas que nós estamos tratando nesse seminário da Reforma. Houve um esfriamento total, e o movimento pentecostal praticamente deixou de existir, porque era uma raridade alguém falar em línguas nesse período aí até o século XV. No século XII houve os valdenses, que eles eram fervorosos, mas foi com Lutero, a partir da Reforma Protestante, que algo começou
acontecer. Então nós estamos sintetizando porque o tempo passa muito rápido. Esse Montano, ele tinha o apoio de duas mulheres ricas, Priscila e Maximila. Na apostila os irmãos vão encontrar isso aí. Havia línguas estranhas, interpretação de línguas, revelação e profecias. Finalmente, com o advento do catolicismo romano, o movimento desapareceu. Assim, depois do quarto século, praticamente não se ouve mais falar de línguas estranhas e da manifestação dos dons espirituais. Elas só voltam à tona da Reforma Protestante em diante. Existiram casos entre os séculos V e XV. O Espírito Santo nunca deixou de atuar plenamente na história, mas foram poucos os que ficaram registrados para a posteridade. Ou seja, houve assim quase que um aniquilamento do chamado movimento pentecostal. Aí entra o pietismo. Nós não podemos falar muito sobre o pietismo, porque o tempo não permite, mas vamos dar uma pinceladazinha, né? Porque o pietismo, ele acontece no século XVII, já no final do século XVII, que foi assim um movimento para reformar a igreja reformada, né? Porque aqui no século XVI, Lutero chegou, Zwinglio, Calvino e outros homens, e fizeram a chamada Reforma Protestante. Mas já no final do século XVII, 150 anos depois da Reforma Protestante, essa igreja luterana, ela já precisava passar por uma reforma, porque eles tinham agora a Bíblia em suas mãos, eles tinham um conhecimento muito grande, porque houve uma propagação da palavra de Deus de uma forma poderosa, mas essa igreja, depois de 150 anos da reforma, ela já não tinha mais vida espiritual. Era uma ortodoxia morta. Então esse movimento chamado pietismo, ele veio para trazer vida a essa igreja que estava já precisando de um avivamento, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o pietismo para os irmãos compreenderem. O movimento pietista nasceu na Alemanha protestante, já no século XVII, no final do século XVII, e depois do período dos reformadores, houve um declínio espiritual na igreja, e o objetivo do pietismo era lutar contra a ortodoxia morta da igreja. Irmãos, isso aqui é muito interessante, né? A gente vê que a igreja ela foi inaugurada oficialmente no dia de Pentecostes. Já no final do segundo século, ela já estava engessada. As pessoas já haviam perdido o fervor, né? Foi aí que Montano levantou com aquele grito. A reforma aconteceu no século XVII, no século XVI, com Lutero, né, e os seus companheiros. No final do século XVII, não passou nem 200 anos, essa igreja reformada já estava precisando passar por outra reforma. A Assembleia de Deus no Brasil, ela comemorou, ela tem mais de 100 anos, né? Tem 106, me parece, né? Vai fazer 106. E a gente percebe que quando a Assembleia de Deus começou no Brasil, eu tenho 48 anos de Assembleia de Deus, sou filho de pastor, nasci dentro da Assembleia de Deus, havia muito fervor, né? As pessoas oravam muito, tinha até uma campainha, né, que eu não sei se tem aqui, mas era usada uma campainha, que hoje é peça de museu, né? Porque a campainha era para o pastor, né, chamar os crentes que estavam ajoelhados para se levantarem da oração. Então o pastor tinha que tocar muito alto, porque os crentes tinham muito fervor e oravam muito. Hoje aquela campainha é peça de museu, não serve mais. Eu falei lá para os irmãos em Vitória da Conquista, eu vou doar essa campainha aqui para o museu da cidade, porque ela não está tendo nenhuma serventia aqui. Porque quando eu me levanto da oração, todos já estão assentados.
Então eu acredito que esse movimento pentecostal dentro da Assembleia de Deus, ele precisa já também de uma grande, de uma grande reforma. Nós precisamos agora voltar aos princípios, de 100 anos atrás e começarmos a intensificar na oração, porque nós já deixamos muito daquilo que nós aprendemos no início. Temos aí alguns nomes importantes dentro do pietismo, mas não vai dar tempo nós falarmos sobre esses nomes. Mas eu vou lançar luz para que depois vocês possam aprofundar, pesquisar, entender, porque vale a pena estudar. Nós temos aí o Philip Jacob Spener. Esse cidadão, ele é considerado o pai do pietismo, ele escreveu um clássico do cristianismo chamado Pia Desideria, e nesse livro que o Spener ele escreveu sobre os desejos de piedade, Pia Desideria significa desejo de piedade. Ele percebeu que a igreja luterana precisava de avivamento, e ele começou a orar com um grupo de irmãos em sua casa, para que esse avivamento pudesse acontecer. Então, nesse livro, Pia Desideria, ele coloca alguns pontos importantes que a igreja deveria fazer naquele momento, para buscar uma saída para aquele esfriamento espiritual que estava acontecendo na Alemanha. Outro nome importante desse momento aí é o Zinzendorf. Esse cidadão, ele era conde, ele herdou muitas terras, e houve uma perseguição dos morávios, e esses morávios foram parar na fazenda desse conde. Ele recebeu cerca de 300 morávios, e começou a ajudar aqueles chamados irmãos morávios, e depois de um tempo, de muito trabalho e de muita luta, Deus visitou essa fazenda, e esses homens começaram a orar, começaram a buscar a Deus, e nesse momento aí, houve o chamado Verão de Ouro, cerca de 100 anos de oração ininterrupta. Não parou essa oração, pelo menos 2 pessoas ficavam ali orando, 24 horas por dia, durante 100 anos, é chamado Verão de Ouro. Então, houve uma contribuição muito grande do pietismo, para que se chegasse ao pentecostalismo que nós conhecemos, que aconteceu na Rua Azusa, nos Estados Unidos da América. Os irmãos morávios, que depois vai influenciar o John Wesley lá na frente, na criação do metodismo. Esse metodismo, por sua vez, vai também influenciar os irmãos americanos, a comunidade Holiness, que significa os irmãos da santidade, que começaram a buscar intensamente a presença de Deus para chegar no pentecostalismo. Então, nessa época aí do pietismo, houve criação de orfanatos, assistência, comunhão, oração e vida santa ao Senhor. O pietismo é considerado como um movimento de renovação espiritual luterano, mais importante depois da Reforma Protestante. Então vale a pena estudar sobre o pietismo e ver a contribuição que esse movimento deu para que acontecesse lá na frente o movimento pentecostal. Despertou a igreja para fazer missões em toda a Europa e outras regiões. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o metodismo, que já foi um resultado desse movimento pietista, que foi fundado por João Wesley, ou John Wesley, no século XVIII, na Inglaterra. Esse homem foi um homem extraordinário. Ele foi missionário nos Estados Unidos por um tempo, mas não foi bem sucedido. Aí ele retornou para a Inglaterra, e lá ele começou a participar na Universidade de Oxford, do chamado Clube Santo, que eram jovens que se reuniam para estudar a Bíblia, e eles tinham assim uma metodologia
muito séria, porque eles tinham horário para começar, horário para terminar, daí o termo metodista, né, que fundou a igreja metodista. Então esse João Wesley, ele é muito importante para o movimento pentecostal, porque ele pregava, ele andava a cavalo, ele andou muitos quilômetros amontado em um cavalo para pregar a palavra de Deus em toda a Inglaterra. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha sede de Deus, e esse homem conseguiu revolucionar o mundo da sua época, porque é por isso que o pentecostalismo ele é muito importante, porque o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo, pode revolucionar o mundo à sua volta. E nós temos, nesses 500 anos da reforma, irmãos, passar por um grande despertamento, buscar de Deus força, porque nós só vamos vencer esses dias maus se nós estivermos avivados, renovados, cheios do Espírito Santo, revestidos, aleluia. E assim como Deus levantou esses homens no passado, Deus nunca mudou e jamais mudará. Ele é o mesmo Deus para despertar a sua igreja nesses últimos dias e nesses últimos momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Wesley, ele teve forte influência dos irmãos morávios, que eram pietistas, que pregavam a necessidade do novo nascimento e da conversão. Muito importante. Com as perseguições religiosas na Europa, muitos adeptos desse movimento migraram para os Estados Unidos, e lá eles fundaram a Igreja Metodista nos Estados Unidos. A ênfase na perfeição cristã ou na inteira santificação ensinada por João Wesley, mais tarde receberia outros nomes, como a segunda bênção, revestimento de poder, por exemplo. E com o movimento pentecostal, isso ficou conhecido como o batismo no Espírito Santo. É isso que a gente fica assim sem entender, porque Atos fala do batismo no Espírito Santo. E do segundo século em diante, até chegar à reforma protestante e desencadear esse movimento pentecostal, as pessoas ainda estavam tentando compreender o que era o batismo no Espírito Santo. Imagine os irmãos. E hoje nós sabemos tudo sobre o batismo com o Espírito Santo, mas estamos passando por um esfriamento que o batismo no Espírito Santo não está acontecendo como acontecia antes, que Jesus batizava irmãos trabalhando, Jesus batizava irmãos em culto de oração. Hoje a gente faz festa, faz avivamento, chama os irmãos à frente e eles voltam sem receberem o batismo com o Espírito Santo. Então nós precisamos buscar mais, porque há uma grande necessidade. Aí nós temos o Carlos Wesley, que era irmão de João Wesley. Esse cidadão aqui, ele contribuiu muito com a autoria de hinos. Ele era um musicista de primeira linha, ele escreveu muitos hinos, fala-se em 6.000 hinos, para contribuir com a igreja no seu tempo. Temos aí o George Whitefield, que também foi um homem muito importante dentro do metodismo. Ele era um pregador ao ar livre. O interessante desse povo aqui é que eles pregavam em todos os lugares. Eles pregavam em todos os lugares. Esse George Whitefield, ele era inglês, mas ele fez 13 viagens para os Estados Unidos. Ele contribuiu muito com a igreja norte-americana. Era um homem avivado, um homem que pregava. Ele era muito dinâmico. Ele era muito dinâmico e muito cheio do Espírito Santo. Outros líderes e denominações da América do Norte seriam influenciados pelo metodismo, esse grande movimento que surgiu no século XVIII. Entre eles o Charles Finney, o Moody, que é muito conhecido, o Simpson, o André Murray e o Torrey. Esses homens todos foram influenciados. Agora chega o movimento Holiness. Esse aqui já é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos, chamado Movimento da Santidade.
aqui já estava muito próximo do chamado movimento pentecostal que aconteceu na Rua Azusa, porque esse movimento aqui nasceu quando os imigrantes metodistas chegaram à América do Norte, já no final do século XVIII. Eles chegaram lá e muito influenciados pelo seu líder, João Wesley, e quando eles chegaram lá, eles encontraram uma igreja fraca, uma igreja sem vida, e eles começaram a influenciar e trazer de volta esse vigor, essa força, já agora nos Estados Unidos. Esse movimento teve sua origem nos Estados Unidos, nas décadas de 1840 a 1850, tendo como enfoque principal a santificação, tal como as do ensino de João Wesley. Porque os metodistas que estavam nos Estados Unidos, eles já tinham deixado o vigor do seu fundador, João Wesley. E Deus levanta esses imigrantes aqui para fortalecer, para revigorar, né? Deus sempre tem os seus, Ele nunca deixou de ter os seus, e Ele sempre vai ter. Ainda que a coisa esteja se arruinando por todo lado, mas Deus ainda tem homens e mulheres comprometidos com a sua obra, e de tempo em tempo Deus levanta essas pessoas para promover um grande trabalho na face da terra. E sempre que eu viajo, sempre que eu participo de eventos, a minha oração é essa: Senhor, cumpra o teu propósito na minha vida nesse tempo. Abra a minha mente espiritual para eu compreender o que o Senhor quer de mim nesse tempo. E Deus já tem falado muito comigo aqui, neste seminário da Reforma Protestante. Já vou estar levando para casa coisas boas, viu, pastor Isaías? E quando eu chegar lá, aleluia, né? Eu vou estar mais avivado, mais renovado, e eu acredito que a igreja lá vai perceber a diferença depois que eu chegar lá. Eita, glória a Deus, porque Jesus é bom e sabe amar, né? O pessoal fala que baiano só gosta de comer farinha e deitar na rede, mas baiano também gosta de estar cheio do Espírito Santo de Deus, né? Os baianos que estão aqui, é só para vocês darem um sorriso, tá bom? Agora vamos já caminhando para o final, né? Porque o assunto é vasto, nós estamos dando apenas uma pinceladazinha para abrir luz, né? Para a pesquisa que vocês vão fazer. Vocês têm uma apostila em mãos aí muito rica, preparada pelo Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Eu quero parabenizar o pastor Douglas por esse rico material que está sendo colocado nas mãos dos nossos queridos e amados irmãos. Então vocês depois vão ler com calma, pesquisar, adquirir livros sobre a Reforma Protestante, porque o ano que vem vai ser o ápice, os 500 anos. Então daqui até lá você vai se preparando, pesquisando, procurando entender e buscando de Deus algo para a sua vida. E a nossa oração nesse momento deve ser essa: Senhor, os 500 anos da reforma está chegando, e eu quero que o Senhor faça algo dentro da minha vida, e algo dentro da tua igreja, Senhor. Aleluia. Peça estratégias de Deus, e Deus vai te dar. Uma das coisas que Deus já falou ao meu coração aqui nesse tempo é sobre oração com a liderança, pastor Isaías. Deus colocou no meu coração isso hoje. A partir de janeiro do ano que vem, que vai ser comemorado os 500 anos da reforma, eu já tenho no meu coração colocar a liderança da igreja para orar e jejuar durante um domingo ao mês. E juntos nós vamos buscar a Deus de joelhos e convidar a igreja para orar e passarmos o maior tempo de oração possível. Assim nós estamos entendendo que o que aconteceu há 500 anos atrás, Deus é poderoso para realizar algo maior e extraordinário na vida da igreja, porque Deus, Ele quer uma igreja viva, uma igreja poderosa.
E eu acredito que Deus vai fazer isto nesse tempo final. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui começa o século XX, o século chamado século do pentecostalismo. Os irmãos estão vendo que com a reforma protestante houve uma abertura. Antes da reforma a coisa estava engessada, estava travada. Ninguém buscava, porque, como o seminário vai tratar, a igreja naquele tempo, da Idade Média, da baixa, média e alta Idade Média, que terminou no século XV, ela não estava preocupada com poder espiritual, com essas coisas. A preocupação dela era outra. O papado havia tomado conta e nada estava acontecendo de poder espiritual. Mas com a reforma, aí as portas começaram a se abrir. Por isso que a reforma protestante é importante para esse momento aqui do século XX, onde aconteceu o maior movimento pentecostal, eu acredito, depois de Atos 2. Foi em Topeka, Kansas, nos Estados Unidos, que surgiu o movimento pentecostal, como é conhecido hoje. Aí tem a foto do Parham, que foi o cidadão que começou a buscar a Deus naquele tempo. O pregador Charles Parham começou em 1900 uma escola bíblica denominada Betel. Chegaram então à conclusão de que a única certeza e sinal escriturístico para o batismo no Espírito Santo era o falar em línguas. Interessante isso aqui, Até esse momento aqui, parece que houve um travamento na mente das pessoas, que eles não entendiam Atos 2. Porque lá fala das línguas estranhas, mas eles ainda estavam procurando entender nesse momento aqui, em pleno século XX. E nós temos aí o William Seymour, que era um dos alunos do Parham. O Parham, ele fundou o Instituto Bíblico Betel, e começou a incentivar e a buscar entender sobre o avivamento. E o William Seymour, ele se interessou em saber sobre isso. Só que quando ele foi para pegar as aulas do Parham, ele não podia entrar na sala, porque ele era negro. E naquele momento havia uma segregação racial muito forte nos Estados Unidos da América. O negro não podia entrar onde o branco estava. E o William Seymour, ele colocou uma cadeira no corredor, e ficou na entrada da porta. E daquela porta, sentado no corredor, ele ouvia e via o Parham ensinar sobre Atos capítulo 2, sobre o avivamento. E ele pegou aquelas aulas, e aquilo foi como um fogo no coração dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não pôde entrar na sala para pegar as aulas, mas ele escutou no corredor, e ali Deus fez uma obra extraordinária na vida desse homem chamado William Seymour. E ele era do movimento da santidade, o movimento Holiness, que era um movimento que estava acontecendo nos Estados Unidos naquela época. Ele era um ex-garçom negro. Ele teve uma doença muito forte, perdeu um dos seus olhos, e foi justamente esse homem que ninguém dava nada por ele, foi o instrumento que Deus levantou para revolucionar aquele século. Deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui, meu querido irmão. Você pode até olhar para você e ver que você é incapaz, que você não tem nenhuma condição, nenhuma capacidade, mas o Espírito Santo de Deus é quem vai te capacitar nessa última hora, nesse último momento. Não vai ser você, mas vai ser o Espírito Santo de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o William Seymour, ele foi o difusor do movimento pentecostal. Ele tinha 30 anos, era filho de escravos, tinha pouca cultura, limitados dotes de oratória, e era cego de um olho. E em 1906, ele alugou um rústico edifício de madeira na Rua Azusa, no centro de Los Angeles. Esse homem tinha uma visão extraordinária, porque ele estava incendiado. O Espírito Santo incendiou o coração dele. E ele alugou esse local aí, onde já havia funcionado uma igreja, a igreja tinha fechado, e agora servia como
como local onde os animais ficavam. E aí esse William Seymour teve essa visão, alugou esse ponto, mandou limpar, tirar toda a sujeira que tinha lá dentro, e aí começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, o homem incendiado pelo poder de Deus, e aí as pessoas começaram a juntar nesse local, e o avivamento foi tão grande na Rua Azusa, que tinha culto de manhã, de tarde e à noite. Eu não sei como esse povo aguentava, mas tinha culto de manhã, de tarde e de noite, e o pessoal não arredava o pé. E diz que no raio de 1, 2, 3 quilômetros, que a pessoa chegava e aproximando, o Espírito Santo já começava a tomar essas pessoas com poder e graça. E como os pretos não podiam entrar no culto dos brancos, aí agora, quando o poder começou a cair aí, os brancos começaram a querer ir lá para ver o que estava acontecendo. E ele dizia: pode entrar, aqui a porta está liberada, a porta está aberta, vocês podem entrar. E os brancos entravam, e Jesus começava a batizar com o Espírito Santo, e lá o pessoal pregava, lá dava testemunhos. Lá não tinha esse negócio de formalismo, de engessamento, não. O negócio lá é como acontece na Assembleia de Deus, né? Não precisa a pessoa fazer um seminário para ele dar um testemunho para pregar. A Assembleia de Deus ela cresceu com mão de obra leiga, né? Agora, depois de 100 anos, é que nós temos, que colocar os projetos em prática, porque agora chegou a hora. Mas até aqui, a Igreja Assembleia de Deus cresceu, porque a irmã Maria dá o testemunho, o irmão Joaquim conta a bênção, e Jesus vai salvando, vai curando, batizando com o Espírito Santo, e hoje nós somos a maior denominação evangélica e pentecostal do mundo, porque esse movimento aqui da Rua Azusa, ele influenciou na criação da Assembleia de Deus aqui no Brasil, porque os nossos missionários vieram de lá. Como é que está meu tempo aí, pastor? Eu ainda vou entrar no assunto principal, viu? Eita Jesus, né? Glória a Deus. Então aí está o prédio, né? Uma frase muito proferida na missão da Rua Azusa dizia que a linha divisória da cor havia sido lavada pelo sangue, né? Não tinha segregação dentro desse movimento. No avivamento de 1906, em Los Angeles, bispos brancos e trabalhadores negros, homens e mulheres, asiáticos e mexicanos, professores brancos e lavadeiras negras, todos eram iguais. E onde a igualdade, o Espírito Santo de Deus opera. Aleluia! Aí há o crescimento. Nos Estados Unidos, Chicago desenvolveria um importante papel na exportação do fenômeno pentecostal para o Brasil. E aqui começa a história das Assembleias de Deus no Brasil. A origem das Assembleias de Deus no Brasil está no fogo do avivamento de 1906 em Los Angeles, no início do século 20. No dia 25 de março de 1902, o jovem sueco Daniel Berg, com 18 anos, desembarcou em Boston, nos Estados Unidos. Recebeu a promessa do Espírito Santo em 15 de setembro de 1909 em Chicago, porque esse movimento estava em efervescência. E Daniel Berg chegou por lá e foi contagiado pelo movimento, pelo poder de Deus, e já recebeu logo o batismo no Espírito Santo. E foi bem no dia que eu nasci, 15 de setembro. Isso aqui tem um mistério muito grande. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Aí nós temos o Vingre, né? Em 19 de novembro de 1903, o jovem sueco Gunnar Vingre chegou a Kansas, nos Estados Unidos. Recebeu o batismo com o Espírito Santo em novembro de 1909. Tudo naquele momento lá, numa conferência sobre despertamento espiritual em Chicago. Aí o Gunnar e o Daniel se conheceram em 1909 na cidade de Chicago, onde o grande avivamento estava na sua efervescência. Esses jovens, eles estiveram lá. E eles se conheceram, e Deus falou fortemente com o Gunnar, usando um irmão da igreja onde ele congregava, para entregar uma profecia para ele,
que ele iria para um lugar chamado Pará, fazer uma grande obra designada por Deus. E eles procuraram na biblioteca um mapa para saber onde ficava esse lugar chamado Pará. Descobriram que era um estado aqui no Brasil, e embarcaram em Nova York na terceira classe do navio Clement rumo ao Brasil. A viagem durou 14 dias, terceira classe, comida não era boa, como aqui em Foz do Iguaçu, que a gente come muita carne, né? Nessa terceira classe aí o negócio não era muito bom, mas eles aproveitaram esses 14 dias de viagem e evangelizaram as pessoas que estavam dentro daquele navio, e ganharam pessoas para Jesus ali dentro daquele navio, porque onde chega um crente pentecostal, ele tem que falar do amor de Jesus. Aleluia! Chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, e em Belém eles moraram no porão da Igreja Batista. Não sabiam ainda falar o português, teve que aprender. A história é muito bonita. Nós temos aí a irmã Celina Albuquerque, que foi a primeira crente brasileira que recebeu o batismo no Espírito Santo. No dia 2 de junho de 1911, quando ele orava de madrugada, 2 horas da manhã, Jesus batizou essa mulher com o Espírito Santo. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, Jesus é o mesmo. Ele está aqui, Ele quer te batizar, Ele quer encher você de poder, aleluia, para você ser um crente avivado e abençoado. O batismo com o Espírito Santo da irmã Celina e também da irmã Maria de Nazaré fez surgir uma discussão dentro da Igreja Batista de Belém, que culminou no desligamento de 13 membros, no dia 13 de junho de 1911. Gunnar Wingre e Daniel Berg fundaram, então, a Missão da Fé Apostólica, que foi o primeiro nome que a Assembleia de Deus recebeu. E em 11 de janeiro de 1918, a igreja recebeu o nome que ela tem hoje. Foi registrado como Sociedade Evangélica Assembleia de Deus, porque tudo foi influência desse movimento pentecostal que aconteceu na Rua Azusa, porque a igreja do Seimo, ela tinha o nome de Missão de Fé Apostólica. Então os missionários colocaram aqui no começo, Missão da Fé Apostólica. Quando eles mudaram lá para a Assembleia de Deus nos Estados Unidos, eles também disseram, não, então nós vamos colocar o nome que eles colocaram lá, o novo nome, colocaram o nome Assembleia de Deus, e esse nome nós temos até os dias de hoje. Então, fechando aqui esse assunto, nossa geração é a continuidade da reforma protestante, iniciada por Lutero na Alemanha, e o prosseguimento do trabalho pentecostal brasileiro, dos pioneiros Gunnar Wingre e Daniel Berg. A mensagem propagada no início do século XX, em solo pátrio, deve continuar ecoando nos séculos vindouros. E aqui nós temos o quadrilátero da doutrina pentecostal: Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Aleluia! É o quadrilátero da doutrina pentecostal. Aí o crente não tem desculpa de falar assim, pastor, eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei dizer nada, então eu não vou evangelizar. Mas se você falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza no Espírito Santo e que Ele está voltando para arrebatar a sua igreja, você está pregando a palavra de Deus e ganhando almas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão. Eu sei que foi só uma pinceladazinha, porque nós não temos condições de falar tudo que está aqui na apostila de forma detalhada, ou aprofundar um pouco mais, mas eu creio que nós lançamos luz na sua mente para você buscar entender esse assunto, porque é de grande importância. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de todos vocês.